Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos conversar com a doutora Andréia. Está chegando aqui. Hoje nós vamos falar de hipnose na odontologia. E a minha convidada está chegando. E aí, Andréia, doutora, como é que Olá, vai? Tudo bem? Olá, tudo bem? Boa noite. Boa boa noite noite. a todos. Vou Tá dando aguardar para mais me um ouvir bem, pouquinho. professor? Tá me ouvindo bem também? Tá Tá legal? bem, tudo certo. Ah, que coisa boa. Então, hoje nós vamos começar aí a nossa live falando sobre hipnose na odontologia. Mas primeiro quero apresentar a doutora Andréia, dentista. Fala um pouquinho de você, das suas especialidades, do seu trabalho. Quem é a doutora Andréia? Uhum. Eu sou dentista, me formei em 96 e me especializei em odontopediatria. Desde lá venho trabalhando com odontopediatria e uma segunda paixão era a endodontia. Então, acabei me dedicando também a endo e hoje em dia eu atuo muito nessas duas áreas, principalmente. Perfeito. Tá. E Andréia, a doutora, como que foi para você entrar nesse novo mundo da hipnose? Como que você descobriu isso? O que que te motivou a introduzir a hipnose na sua vida, no seu cotidiano? O É, que foi, assim, a isso aí virada de chave? é uma paixão antiga, é um fascínio antigo meu. Eu sempre quis aprender, sempre tive vontade, curiosidade. E eu tinha uma impressão, uma ideia de que era uma coisa difícil, né? Era uma coisa para poucos, né? E acho que até no workshop que eu participei, que você fez antes do curso, eu fiz essa pergunta, se precisava a pessoa, o dentista com vontade de aprender precisava ter alguma coisa, algum dom específico, alguma coisa a mais para poder, para conseguir, para seguir esse caminho, enfim, estudar tudo. E aí você me falou, vai lá para o curso que você vai ver. Realmente, o curso ele acaba sendo um divisor de águas, porque as pessoas imaginam hipnose e acham que é uma coisa assim, fantasiosa, que é sobrenatural, né? Que é algo que precisa ter dom, e que na Sim, realidade hoje você já sabe que hipnose é algo que é técnica, que você é, é, estudando, aprofundando, é muito fácil você poder executar o procedimento e tudo, né? Você já está aplicando na clínica, como é que tá? Porque já eu tem mais ou menos uma iniciei. semana que você formou, né? É, Vai fazer duas, né? Vai fazer 2 semanas aí. O primeiro módulo já foi feito. o primeiro E módulo como é que foi. tá? Então, e Então, como é que tá? eu tô. A minha vontade é aplicar em todo mundo. Qualquer pessoa que eu vejo na frente, eu já quero fazer. Mas, Sim, enfim, às vezes a gente, óbvio, no dia a dia a gente tem, às vezes, as pessoas mais abertas a uma conversa inicial a respeito de um relaxamento, alguma coisa assim. E às vezes a gente acaba não tendo essa oportunidade imediata. Acho que é uma coisa que vai se construindo realmente, né? sim. Mas logo no começo acho que com uma semana, né, de curso, algumas nas primeiras aulas já, eu estava com um caso de uma paciente que tem muito medo, e ela vai sempre postergando, é uma procrastinadora bem definida. E aí Entendi. eu me lembro que eu queria muito fazer, eu tinha certeza que ia ser muito bom para ela.
Mas ainda estava nas primeiras aulas, e daí você me orientou até, né? Foi super solícito, me orientou ali antes mesmo da gente ter aquela aula. E, Sim. nossa, foi super bom, foi super legal. Ela me agradeceu muito, adorou, se sentiu super confortável, segura, foi muito bacana. E assim, com o paciente foi a primeira, Sua foi a primeira primeira experiência. experiência. E foi muito bom para mim, foi muito bom para ela. Eu me senti E, muito segura também. então, é isso que eu ia te perguntar. Não bateu insegurança na hora de fazer hipnose? Um pouco, assim, no começo eu já tinha praticado um pouco com as minhas cobaias, que eu chamei de É claro. com as minhas cobaias. E aí já Uhum. tinha perdido aquele impacto inicial, né? Na primeira, tanto o hipnotizado quanto eu caímos na gargalhada, não teve jeito, acho que isso acontece com a maioria. E, e É. aí, passando esses primeiros impactos, assim, mas assim, numa situação profissional mesmo, essa primeira vez, eu fiquei ansiosa pelo resultado que ia dar. Sim. Mas, assim, consegui na hora ter um autocontrole ali, uma segurança e fui. A hora que eu vi que estava super bem, daí eu relaxei. Aí consegui relaxar um pouco mais e levar até o final e foi ótimo. Foi muito legal. Que, que bom, André. É, porque é aquela história, né? À medida que dentista vocês vão fazendo o curso, vocês vão percebendo exatamente isso, que vai sendo construído um comportamento, vocês vão sendo moldados, sabe? Vocês vão sendo preparados. E com isso, ao dar os primeiros passos, é onde dá esta segurança para o dentista. E no caso aí para você. Porque vai deparar, e você já tinha um caso muito interessante, que foi dessa paciente sua, com medo mórbido, né? E já de cara fez na cadeira. Quer dizer, você já saiu de largada, vamos dizer assim, aproveitando todo o teu potencial e já fazendo, porque a proposta é essa, né? Inclusive ensiná-los a fazer isso na cadeira. E hoje foi interessante, hoje eu atendi uma paciente para o Dr. Fernando, que esteve conosco na mentoria, e ele acho que é da terceira ou segunda turma. E a paciente dele interessante. Fizemos regressão e ele falou: ai, Vitor, você fez uma indução diferente. Eu falei, fiz. Porque ela, no meio da conversa, da anamnese, ela pegou e disse assim, que adorava música. E que ela já tinha tocado piano e tudo mais. Ah, não deu outra. Eu já Aproveitou improvisei já. já improvisei um dedilhado e falei, olha para os meus dedos. Quer dizer, ela já fixou. Enquanto ela fixou, eu já coloquei. Então, foi muito interessante porque ali, inclusive, além da regressão de idade, ela foi para vidas passadas. O vídeo está imperdível. Inclusive, ela me surpreendeu, porque quando eu comecei a fazer a regressão de idade, pedi para que ela fosse ao passado e tudo, só que ela foi demais. Chegou a me surpreender. E aí eu não, e foi gozado porque assim, no primeiro momento eu não percebi que ela tinha ido por uma outra época. Foi interessante, porque ela relatou, não relatou, ela não deu, ela deu riquezas de alguns detalhes, porém não relatou que um outro tipo de comportamento, uma outra época, não deu para fazer uma analogia ali na hora. Aí eu retirei ela, mas foi uma cena muito forte para ela. E quando eu retirei ela do trânsito, que eu comecei a conversar, ela falou, não, mas eu não estava nessa época, eu estava em outra época. Porque aí ela, lembrando do que Ai, tinha ela... visto, a roupa, o terno da outra pessoa, a roupa que ela estava usando, e ela estava numa praia. Eu peguei, tanto é que a indução inteira eu passo na praia. E daqui a pouco, só que eu não vou falar qual é o horário,
mas vai entrar no ar exatamente uma verificação que eu fiz com ela, porque o que que acontece? Enquanto nós estivermos aqui na live, já vai entrar para o Instagram um pedacinho da indução, que ela, enquanto caminhava na praia, eu falei com ela, falou, olha, passa os teus pés pela água e sinta a água massagear os seus pés. E na hora eu até avisei o Fernando, falou, filma os pés, porque eu já sabia, e ela foi e mexeu o pé. Então foi um negócio muito bacana, e assim, além de, porque eu estou aproveitando também e já criando alguns materiais até para vocês, para os que estão fazendo o curso, para que possam depois começar a entender a dinâmica de todo o processo, essa coisa toda. Então foi interessante. E ela movimentando os pés, o Fernando já regalou um olhão, aquele olhão dele, né? Já regalou, ficou olhando, eu falei, filma aí. E aí ele ficou filmando. Foi bem bacana. E assim, mas com conteúdos intensos, ela chorou bastante. O vídeo é bem forte, o vídeo é bem forte, tanto é que a gente vai ter que dar uma editada, vamos ter que, não vai dar para ir todo ele na íntegra, né? Só vamos passar na íntegra no curso, aí sim todos vão poder assistir. Deu quase 2 horas de hipnose. Foi bem interessante, André. O propósito inicial desse caso foi em consultório, Não, ela tem pênfico, como é que é? Citricial. Pênfico citricial. O nome correto acho que é esse mesmo. E ela apresenta algumas manchas, inclusive, no palato e tudo mais. E o que que acontece? Está ligado é uma doença autoimune e ligado ao psicológico. Então é psicossomático, ela somatiza. E faz tratamentos e tudo, ela está fazendo alguns tratamentos com cortisol, com ozonoterapia, porém, ainda está resistente. E é uma paciente que realmente precisava, sabe? Então, assim, tá vindo para mim, esses pacientes, eu até estou filtrando muito, porque acaba vindo muita coisa, mas a gente está filtrando esses casos interessantes, exato, para poder mostrar. Sim. E está sendo interessante porque, assim, está acontecendo aonde? Dentro do consultório do dentista. Então, isso é uma coisa que... Desculpa te cortar, Vitor, mas uma coisa que sempre me motivou muito também na busca é o fato da gente... A gente sempre comenta, sempre fala isso, que o paciente, ele não é uma boca vindo sozinha para o consultório, né? A gente não vai tratar só a boca. Existe um ser humano ali por trás que, às vezes, tem uma série de outras complicações que a gente precisa verificar e levar em consideração. E a gente... Você sempre repete isso, né? Eu gosto muito da mente e corpo em perfeita harmonia. E é por aí mesmo, porque às vezes o paciente está ali sentado na nossa cadeira e a única coisa que às vezes a gente precisa é dar um conforto psicológico ali para ele, dar uma atenção para isso também. E dessa forma a gente consegue, às vezes, deslanchar, às vezes um paciente que tem medo, que tem angústia, alguma coisa assim, você trabalhando isso, você consegue deslanchar o resto, né, do tratamento. Claro. É o que está acontecendo, André. A gente tem observado muito, estou trabalhando muito intensamente na internet, e o que a gente tem observado é que as pessoas estão se voltando cada vez mais. Agora, então, por causa de tudo que está acontecendo, de todo esse contexto, realmente as pessoas estão buscando aonde ter equilíbrio, como eu controlar a minha ansiedade, né? Tem até videozinhos brincando que e pior que tá ocorrendo mesmo, muito divórcio, muita separação, que o marido, né? Mas acabam fazendo até alguns memes aí, porque o cara, para distrair, põe lá o liquidificador alto para não ouvir o que a mulher tá falando. Acaba virando piada, mas o que está acontecendo acaba sendo sério, porque realmente as pessoas agora, assim, na marra, as pessoas estão sendo obrigadas a pararem e a perceber tudo que está ao seu redor.
tudo sim. que está ao seu redor. Foi uma coisa imposta, não foi perguntado, você quer ou não, foi imposto. Foi. E ao fazer isso, as pessoas, então, algumas estão ficando perdidas. E estão buscando. Nunca se vendeu tanto curso de yoga, nunca se vendeu tanto exercício de relaxamento e assim por diante. E esse movimento entre os dentistas está ficando cada vez mais forte. Inclusive, eu comecei a ser procurado por outros dentistas. Você faz, você ensina e tal, fiquei sabendo, estou vendo pela internet. Quer dizer, está ocorrendo toda essa situação. E como a gente já vem de décadas, são mais de 3 décadas trabalhando com isso, fazendo isso, quer dizer, a nossa casuística é muito grande, só que a gente percebe assim, o ser humano sempre foi complexo, sempre. É claro que ele se distraía indo jogar um futebol, indo tomar cerveja com os amigos, e aquilo quer dizer, só que não resolvia o problema. Ele se distraía, mapeava, maquiava, né? E o Agora dentista, ficou então... sem a fuga, né? Essas Exato. fugas agora estão mais difíceis, né? Estão mais difíceis. E o que você falou é verdade. No seu consultório e no consultório de milhares de dentistas vai ocorrer exatamente isso. O seu paciente não é só a boca que está chegando um ser completo, mente e corpo, que precisa estar em perfeita harmonia. É exatamente isso que a gente ensina para vocês, como equilibrar esse paciente, como colocá-lo de uma maneira que ele possa, inclusive, trilhar um caminho de equilíbrio, sabe? De buscar aprender a enfrentar os obstáculos e enxergar a luz lá no final do túnel. E a gente tem Sim, postado muito, muito vídeo sobre isso. sim. André, e me diz uma coisa, é claro que você também agora, você teve contato com, por exemplo, a auto-hipnose, né? Foi um choque para você entender que hipnose é muito mais além do que simplesmente um exercício de relaxamento? Porque acabou que, né, até então eu deixei vocês pensarem algumas coisas e tal, É. mas quando eu vim com a mentoria e mostrei, e para quem está assistindo aí, gente, auto-hipnose, toda vez que você faz um processo de hipnose, a primeira coisa que ocorre é a auto-hipnose. Então, esse é o primeiro processo. Mesmo que esteja alguém te hipnotizando, sempre o primeiro processo, o primeiro contato é a auto-hipnose. E para você, André, ao descobrir isso, que a hipnose é a auto-hipnose, é algo muito mais complexo do que simplesmente um relaxamentozinho. Como é que ficou isso para você? É uma delícia, né? É viciante. É uma Você delícia. já está praticando os exercícios e tudo? Eu Ah, vim aqui, olha, eu vim para um lugarzinho quietinho para a gente poder fazer essa live. E daí já fiquei aqui uma meia hora antes, já fiz um exercício de auto-hipnose, já entrei bem tranquila. É muito E o bom, melhor, não, né? brincadeiras à parte, é fantástico. Nossa, eu tinha uma dificuldade muito grande em concentração Sim, e esse processo inicial de me concentrar, de conseguir esvaziar a mente, de diminuir esses pensamentos. E eu tinha uma curiosidade muito grande também de ser hipnotizada, né? E como seria e tal. E é engraçado quando a gente descobre que a consciência está ali, né? Você só exato. está desligado daquilo momentaneamente, enfim, não, é muito É bom. importante. Então, e o É bom de muito bom. tudo é que assim, são exercícios rápidos, em que Então, você está exercitando a sua mente, e enquanto ocorre isso, gente, o seu cérebro ele está se revitalizando. Porque quando nós estamos em processos de aprendizado, processos onde nós trabalhamos a memória, a parte sensorial, tá? A parte espacial, nossa orientação espacial, nós estamos fazendo algo chamado neuroplastia, que vai ocorrer no hipocampo, que ela ocorre no hipocampo, onde ocorre a neurogênese. Então o nosso cérebro ele vai rejuvenescendo,
rejuvenescendo entre aspas, né? Sim. Ele vai sendo exercitado e crescendo. Então, estando em atividade, o seu cérebro, a tendência dele é criar novas células, ou seja, sempre está ativo. Isso é muito importante para o cérebro, para que você tenha disposição, um controle maior, que envelheça bem, com uma memória boa, lúcido, tá? Então, porque é um processo natural, né? Que enquanto nós estamos vivendo, nós estamos envelhecendo, mas o cérebro, nós podemos retardar um pouco desse envelhecimento, vamos colocar desta forma, com esses exercícios. E a auto-hipnose é espetacular. Você percebeu que teve lá o dos olhos abertos, né? O da pulseira do relógio. Você viu quanto Foi tempo essa que dura eu aquele fiz exercício? agora, antes. Ah, você fez? Foi esse? Que Um desfoca a pouquinho vista, né? antes, a hora que um pouquinho antes da gente entrar aqui, eu fiz esse exercício. Foi muito bom. É interessante. E o que ocorre? Ocorre que quando você faz isso, ele é curto, não demora muito tempo, né? É um exercício, acho que de 5 minutos, acho que não dá nem isso. Só Acho que que você nem isso. consegue melhorar a sua capacidade de focar, concentração principalmente, né? De manter um foco, de poder dar as sugestões. E aí, você fez as prescrições hipnóticas, porque aí tem um momento que você para, você faz a sua prescrição. Seria, pessoal, para quem está assistindo e que ainda não está familiarizado com os termos, mas no caso, prescrição hipnótica seria como uma reprogramação, só que existe uma técnica correta para se fazer isso. Não é simplesmente, eu vou pensar aqui, pensamento positivo. Não, não é bem assim. Você pode incorrer em equívocos. Então é importante porque existe uma técnica correta para isso. Tá, Andréia, você começou a fazer, e aí? O que você está sentindo que está acontecendo? Porque tudo bem que ainda está começando esse Sim. processo, mas já consegue perceber algumas diferenças? Principalmente na concentração. Muita diferença. Na concentração para estudar, para ler um livro. Bom, o sono já nem se fale, né? O sono vai ficando O sono cada já está vez... ótimo, né? Nossa, maravilhoso já, maravilhoso. Mas a concentração tá melhorando muito, tá muito legal. Uma coisa também que eu testei uns dias atrás foi na atividade física. Eu fui correr e antes já fiz uma concentração, exercício, e durante o exercício todo também fui me dando induções e processo da respiração, tudo foi muito bacana. Foi diferente do que eu normalmente faço. Tem alguém falando ali que não consegue se concentrar de forma alguma. Na realidade, tudo é exercício. Só de você estar dizendo exatamente isso. Como não consegue? Eu sou paciente? Paciente, vai aprender. Então vai aprender. Porque ela está colocando ali assim, né? Eu não consigo me concentrar de forma alguma. Você já está se dando induções que é para você nunca conseguir se concentrar. Então é o contrário. Aí a Andréia já está sabendo algumas prescrições bacanas, né, Andréia? E aí ela já vai pegar e fazer exatamente o contrário. Primeiro, quebrar o padrão. Quebrar essa necessidade aí de achar que não se concentra. Pelo contrário, concentra. Todos nós temos capacidade. Garanto que quando ela está viajando, que ela está indo visitar coisas novas, que eu não sei quando ela viaja, onde que ela gosta o que ela gosta de conhecer. Mas garanto que quando ela está se divertindo, que a concentração dela está a mil. Né? É por quê? Porque já se habituou e tem prazer e tudo mais. Mas assim, isso é normal para todos nós também, direcionarmos para momentos assim, que a gente precisa às vezes dar uma desacelerada e trabalhar realmente a mente, direcionar a nossa atenção, ter foco
Tá? Isso é muito importante. Porque a hipnose nada mais é do que uma atenção focada. Nós até explicamos um pouco. E quando você tem a atenção focada, ou seja, a concentração em alguma coisa, você consegue deflagrar todo o processo de hipnose. E é maravilhoso, né, Andréia? No caso, assim, você até falou, por exemplo, dormir. Está sonhando muito? Tem sonhado bastante? Bastante. Fantástico, muito bom. Que coisa Dorme, boa. dorme profundamente. E assim, o primeiro, o meu primeiro paciente foi meu marido, claro, né? É comum que a gente no curso é assim, né? Pega o marido, pega a esposa. E aí, Exato. e ele também, a mudança para ele também já está sendo incrível. Ah, que ele já começou a praticar também, então. Porque daí eu faço nele, agora ele já. Esse Exato, final de tá semana fazendo a gente direto até com ele. testou um negócio diferente, porque ele já. Ele senta na minha frente, ele já fecha o olho, já embala. E Mas é muito aí. bom, né? É. Aí até esse final de semana teve um dia que eu peguei ele lá, eu fui falar não sei o que para ele, eu vi que ele não me respondeu. A hora que eu cheguei, ele estava lá de olhinho fechado, quietinho. Eu falei, tá aproveitando. Tá aproveitando. Vai ser Tá interessante aproveitando. agora que com esses exercícios da auto-hipnose, vocês podem praticar juntos. O áudio é exatamente para isso, para ajudá-los, né, a ter mais facilidade nessa iniciação toda, porque imagina, você entrar com uma nova técnica e você falar para você mesmo acaba sendo algo um pouco estranho, né? E acaba É, perdendo, às vezes, a concentração, a linha do raciocínio e tudo. Porque, além de tudo, ó, tá chegando mais gente aí, boa noite. É a doutora Samira. doutora Ou é Samir, dentista ou é médico, né? Ou é dentista ou é médico. é Mas, dentista. então, dentista também? Eu acho que Opa, é legal, dentista. seja bem-vindo. Seja bem-vinda, seja bem-vinda. E então, o que que ocorre? Ocorre, né, Andréia, que o pessoal que está chegando aí, a gente está falando sobre hipnose, inclusive na odontologia, mas explicando alguns processos. E um deles é a auto... Ah, perfeito. Eu acho que eu... tá, eu acho que eu já ouvi falar da doutora Samira. Se eu não me engano, ela trabalha com Ela é minha distúrbio do sócia. sono. Distúrbio do E sono. Eu já olhei, eu já isso vi. aí. Por algum motivo eu cheguei a ver alguma coisa dela. E aí me chamou a atenção por causa do distúrbio do sono, que é bem interessante. E o que ocorre? Ocorre que, assim, esse processo da auto-hipnose, quando as pessoas começam a praticar, é interessante, até mesmo aí na questão do distúrbio do sono, por exemplo, porque você mesmo aprendeu, né, André, que agora, e quando eu passei para vocês o exercício no início do curso, que era, ó, façam de manhã e à noite. À noite é para dormir, para ter um sono melhor. Então põe o áudio ali, relaxa, escuta e vai. Teu sono vai ser diferente, porque inclusive você vai entrar no sono REM. Vai entrar. Então é diferente de tomar medicamento para dormir, porque o medicamento não te leva Certeza. nesse nível de sono. Ele não leva. Então, e quando você entra nesse sono mais profundo, você vai ter atividade onírica, você vai ter um sono de fato restaurador, aquilo que eu comento com vocês, que um sono bem dormido, ele é curativo, cura mais de 150 tipos de doenças. Ó, tá Sim. entrando um grande amigo meu aí, o vereador Joseli, da área da saúde. Seja bem-vindo, meu amigo. E então, esse sono, quando bem dormido e cumprindo todos os ciclos, ele se torna restaurador. Eu não sei se é o meu ou o seu, André, que travou um pouquinho. Alô? Opa? Oi? Oi, deu uma caidinha aqui, voltou. Tá. Então, e com a hipnose, com a auto-hipnose é interessante, por quê? Porque quando nós fazemos de forma correta o exercício, tá? E qualquer pessoa pode fazer, aí vai entender que
para se dormir, pratica, coloca lá o exercíciozinho, um áudiozinho e tal, e dorme tranquilo. Pode ser usado para o relaxamento sem problema algum. Mas ele pode ser também, a auto-hipnose, ela pode ser terapêutica. Então eu preciso ter uma concentração melhor, vou fazer uma prova ou uma entrevista, preciso ficar calmo, preciso estar tranquilo, vai fazer uma prova, um concurso, preciso lembrar todas essas questões, por exemplo, que eu estudei e tudo mais, né? Vai fazer uma palestra, então não pode passar aquelas vergonhas que o Vitor passa, né? De esquecer nome de tudo. Mas eu não tô nem aí, eu vou tranquilo. Mas assim, e é importante porque aí com esse tipo de treinamento, você vai fazer num outro momento, por isso que no início do curso de hipnose, nós indicamos para vocês, olha, vocês vão fazer esse treinamento de auto-hipnose de dia, e à noite é para dormir e tal. Mas de dia, com certeza, não dá para dormir. Você vai ter que sentar em algum lugar, às vezes vai fazer dentro do consultório, né? Então, já é uma outra atividade. Aí vocês já começaram a perceber. Porque é importante que, assim, imagina, como que você vai hipnotizar se você não tem a primeira noção do que o paciente vai sentir, do que realmente ele vai ver. Porque o paciente ele pega e fala assim, você tira do transe, a maioria das vezes. Ah, mas eu ouvi tudo, eu escutei tudo que você falou. Mas é correto. Você vai ouvir, vai escutar tudo. Só que o nível cerebral que a pessoa está é diferente do estado de vigília. Ela está ali, entre aspas, acordada, mas é como se pegasse o rádio e trocasse a frequência, saísse de AM e fosse para FM. E vai tocar música, vai ter som, porém, é uma outra frequência. Então, a mente humana é a mesma coisa. Você altera a frequência cerebral da pessoa para que ela possa potencializar uma série de habilidades e ter autocontrole, controle das emoções, começar a ter emoções mais positivas, né? Sim. Andréia, E, e exatamente que eu quero te a gente perguntar uma coisa. precisa saber, né? Sentir exatamente, porque você tendo já passado por aquilo, você está sentindo aquilo, você sabe exatamente o que está acontecendo ali com o teu paciente, né? Ou com o outro que está ali. Exatamente. E aí eu te pergunto, na sua rotina clínica normal, tá? Porque é uma das coisas que eu ensino para vocês, com o tempo, com o andar do curso, vocês vão aprendendo a ficar mais atentos, tanto para ouvir, quanto para observar. Sim. Como é que ficou, como é que passou a ser o seu dia a dia na clínica depois que você começou a fazer o curso de hipnose? Realmente isso aí é uma coisa também, que você fica o tempo todo prestando atenção. E outro dia foi até engraçado, porque eu estava atendendo uma paciente, foi pela primeira vez no consultório, e né, fazendo anamnese, conversando bastante, era um dos motivos ali que a levou imediatamente era o problema emocional mesmo, de estresse, que está todo mundo enfrentando, essa loucura toda. E aí eu fui puxando, observando, tanto que tem uma hora que ela quis acabar com a consulta. Ela falou assim, olha, então, vai demorar muito, porque eu tô com um compromisso, eu não sei, eu não sabia mais quanto tempo. Não, fica tranquila. Então, vamos examinar a boca, então. E a gente vai ficando diferente realmente, né? Vai. A gente vai prestando mais atenção, é aquilo que... A gente lá na clínica, a gente já trabalha com algumas coisinhas diferentes que nos davam essa necessidade de saber um pouco mais do ser humano que estava ali na Entendi. nossa frente, além da boca, né? Mas agora se intensificou ainda mais, porque eu
fico ali querendo buscar todas as informações que eu puder ter para ajudar realmente, para atingir em cheio o que eu posso fazer para dar um tratamento melhor para aquele paciente, né? Então, É claro, porque ó, imagina, eu vou te dar um exemplo assim, ó. O dentista ele vai para um ajuste oclusal, né? Ele vai fazer um ajuste oclusal e o cliente está todo tenso, com uma cadeia muscular inteira cheia de trigger point, quer dizer, ele vive tenso, vive. Como fazer ajuste oclusal assim? não... Não tem como. Você vai E a fazer o gente ajuste, o continua com... A paciente gente vai não resolve o voltar. problema, né? Não trata a causa, Claro, né? e é isso que é a necessidade. Porque o que ocorre é que o cirurgião dentista ele tem que entender isso, que não é resolver o problema momentâneo, é resolver o problema para o paciente de uma forma integrada. É um todo, é realmente enxergar o paciente como um todo. Um todo. E, por exemplo, esse exemplo que eu dei do ajuste oclusal, ele é básico, elementar, e eu vejo muito dentista. Às vezes, até mesmo na própria cadeira, alguns equívocos, assim, você vai fazer o ajuste oclusal, o paciente está lá com a perna cruzada, lá com os pezão cruzados. Aí eu fico vendo, eu falo assim, opa, peraí, ó, pede ali para descruzar os pés, porque isso vai, é uma cadeia que se interliga, o corpo é uma coisa só. E tudo vai refletir realmente na articulação, o Sim, incômodo muito. para o paciente. E uma vez você tendo uma musculatura mais relaxada, o paciente mais relaxado, fica muito mais fácil de você obter os resultados esperados. Sim. Tá? O seu planejamento dá certo, né? E É. é claro que isso que você relatou, né, de E falar aí é assim, rápido, né, Vitor? Com a hipnose, isso a gente alcança de uma forma muito mais rápida ali, né? é o que eu Porque costumo dizer você no curso, conseguir né? ali, você conseguir fazer aquele paciente, porque a cadeira, ir ao dentista já traz estresse normalmente. Sentar na cadeira traz estresse. O paciente já está estressado, aí junta tudo isso. Então, é uma forma rápida, às vezes, de você trazer esse paciente para um estado melhor de relaxamento e de, enfim, menos angústia e sofrimento com o tratamento em si, né? Que bom, que legal. E os teus pacientes, você está começando a ter alguns feedbacks positivos em relação a isso? Porque também, não só você muda em observar, mas os seus pacientes também, com certeza, devem já estar percebendo, opa, ela mudou alguma coisa, está diferente, o que está acontecendo? Aconteceu isso com você já? Né? Ou algo parecido? Sei, não sei. Eu acho Ah, essa que paciente que era estressada, é, que você, né, ela nossa, percebeu. sim, 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 percebeu e gostou e já queria mais, enfim. Mas esse modo todo, eu acho que sim, eu acho que as pessoas hoje em dia, o que eu vejo assim, tem pacientes que parece que estão gostando de ir ao dentista, pelo menos lá no consultório tem acontecido isso. Eu não sei se é porque é uma forma deles irem, deles saírem de casa sem peso na consciência, porque para ir no dentista eu posso, talvez. Mas, enfim, acho que essa questão de ir e de se sentir bem, de se sentir mais relaxado. Então, a gente tem, às vezes, sutilmente procurado conversar, relaxar aquele paciente sem ser tão enfático. Olha, vou te hipnotizar. Não, não é isso, mas né? Você vai Sim. trazendo, como você ensinou, a gente vai trazendo ali E como é que você está devagarzinho e fazendo sem essa o paciente abordagem? perceber, às vezes. Outro dia eu fiz com uma Exato. criança lá no consultório. Ah, então, e aí, como que foi? Foi E legal? a, Como é que foi? então, não levei assim muito a fundo, porque estava um Claro. irmãozinho junto dentro da sala, a mãe tava meio confuso ali, como eu não falei nada, mas daí eu tentei fazer ali rapidinho com o refletor, assim, fiz uma brincadeira, tá?
e eu vi que ela vidrou em mim. Ela olhou e vidrou em mim. Eu falei, peguei, essa aí eu peguei. Exato. Mas Mas eu não levei muito exatamente. a fundo, não. Fiquei só ali na brincadeira e tal, mas já fez Mas diferença. já entrou. Você startou o processo. Sim, Isso é sim. importante. E depois, na realidade, para hipnotizar a criança, a gente. Porque a criança ela entra e sai muito rápido. É, E é importante que você vá focando a atenção da criança e com a contação de histórias, contando histórias. Então, depois que você coloca, você, diante daquilo que você a colocou, você vai usando a imaginação. E vai dentro daquela realidadezinha, dentro daquele contexto, você vai contando uma historiazinha, da canetinha. Aí vai também da idade cronológica da criança, para você também trabalhar o lúdico da criança, né? é. Mas é a canetinha, é o cabo do explorador, que é a anestesia. Eu montava anestesia na frente de crianças, quando eu trabalhava, e eu falava, ó, esse aqui é um lápis que eu tenho, uma canetinha que ela solta uma tinta. Aí pegava o Anestube e falou, ó, tá vendo? A tinta tá aqui, ó, só que ela é transparente, ela é mágica. Você vai ver que bacana, o teu dente vai sumir. Ainda mais se eu fosse fazer uma exodontia. Falei, eu vou jogar essa tinta no seu dente e ele vai fazer assim, ó, vai sumir, que nem um passe de mágica. E a criança é mesmo, ficava vidrada para ver o que ia acontecer. O que E aí aconteceu? tá, eu pegava a agulha, montava a carpule, colocava o anestésico, falava, ó, quer ver? Aqui, ó, vai sair a ponta, aqui nessa ponta vai sair o líquido, a tintinha. Quer ver o negócio? Dá o seu dedo. Às vezes elas ficavam um pouco com medo, porque associando a agulha a sofrimento, porque lá a mãe, a avó, a tia, a vizinha, sempre tem uma para chegar e dizer, ah, Vai tadinha, tomar ela vai tomar injeção, não vai doer nada. Aquilo que a gente já comentou, não vai doer, não precisa ficar nervoso. É a mesma coisa de dizer, ó, vai doer para burro, você pode ficar nervoso. E as pessoas fazem com boa vontade, né? É claro, vamos deixar isso. Só que da maneira errada. E é sim. onde eu ensinei para vocês, inclusive agora que eu reforcei todo esse processo, quando eu ensinei para vocês, na auto-hipnose, as instruções positivas. Sim. E que geralmente as pessoas querem ajudar, só que dão instruções negativas. Ó, É. não precisa ficar nervoso, tá? Não vai doer nada não, tá? Quer dizer, não tem instrução mais equivocada do que essa, de dizer, Essa. ó, não vai doer nada não. É a mesma coisa de dizer, ó, vai doer para burro. E a Eu, gente eu, tem eu que acho... tem que treinar isso, porque isso era uma coisa eu pelo menos fazia. E Exato, realmente e você percebe a diferença quando você está falando o oposto, né? O positivo é muito diferente. É muito diferente. exato, e dá um outro impacto, porque o cérebro ele vai captando essas informações. Então quando você diz, ó, não vai doer nada não, tá? A secretária então é danada de dar essas sugestões, né? Ah, não vai doer, fica calma, tranquila, porque é rapidinho, não vai doer nada. É a mesma coisa de dizer, ó, vai demorar um século e vai doer para burro. É como se ela É, estivesse falando isso. Então, assim, é importante que ocorra essa mudança, tá? É, essa nova forma de pensar, o seu raciocínio vai ser de uma outra maneira. E o impacto das palavras, quando eu comento, né, o poder das palavras, porque quando eu cito, né, talvez, acho, quem sabe, quer dizer, são palavras que geram incerteza e total negatividade. Eu acho que, talvez, quem sabe eu vou, então, quer dizer, não vai nunca. Não, então, aí, quando a gente já inverte tudo isso e começa a perceber o que as pessoas estão falando e como estão falando, por isso que eu digo para vocês, né, no curso, ó, o ouvido vai ficar afiadíssimo, os olhos também, porque você começa a perceber as pessoas de uma outra maneira e como elas estão condicionadas. E esse condicionamento já vem desde criança. É uma sim, coisa que vem ocorrendo naturalmente.
É a mãe que fala para o filho, o pai que fala para o filho, é a avó que fala para o filho, para o neto, o avô que fala para o neto. Quer dizer, e às vezes fazem com boa vontade, só que estão fazendo da maneira equivocada. Por E isso a que o curso gente de hipnose é tem isso. interessante, né? Eu cheguei no curso mesmo com muitas crenças e limitações ali. Eu tinha certeza que eu não ia conseguir ultrapassar aquelas certos obstáculos e achando que, né? E daí começamos a trabalhar tudo isso e eu comecei a trabalhar comigo mesma e com muita leitura também das indicações e porque realmente a gente carrega muitas crenças mesmo e acha que não vai conseguir mudar, né? Ou pior, que não precisa ser mudado, né? Então, e aí, André, eu te pergunto, tá, como foi para você, sabendo de tudo que você sabe hoje, como foi para você fazer o curso de hipnose? Foi muito De um bom. contexto geral. Muito bom. Queria ter podido fazer antes, não ter perdido tanto tempo. Não, foi excelente. Na verdade, assim, eu acho que eu já vejo resultados assim muito legais, embora eu acho que eu ainda estou assim dando os primeiros passinhos, assim bem bebezinho ainda. Acho que tem muito para aprender e muito para conquistar, enfim, é sensacional. É, Mas é incrível, é incrível. Realmente é isso que eu falei. Eu sinto isso dentro de mim, que eu tinha crenças limitantes que talvez, acho, ó, lá vem o talvez, eu acho, mas enfim, tenho ainda, devo ter, mas tenho ferramentas hoje em dia para ultrapassar esses obstáculos. Isso é uma convicção que eu já pus dentro de mim. Que o que tiver de obstáculo, eu tenho ferramenta para ultrapassar. Não tem problema. que bacana, André. E eu te pergunto mais uma coisa. Tá, você viu então que realmente o curso ele te fornece ferramentas, tá? Sim. Aí eu venho com uma outra pergunta para você. Porque você falou, exatamente para poder mudar o comportamento. Quer dizer, é um choque. É um choque que quando você se depara que precisa, para poder ser um bom hipnólogo, primeiro você precisa mudar. É a quebra de padrão. É a quebra de como o seu cérebro está funcionando. Porque são padrões assim, as pessoas na normalidade, dentro do que é normal, aceitável, só que quando você muda a tua forma de ver as coisas, é outro padrão, é outro padrão. No seu primeiro momento, que quando caiu de fato a ficha para você, que você falou assim, puxa vida, é isso, hipnose é isso. O que foi a virada de chave para você? Foi nos exercícios de relaxamento. Depois de uns dias fazendo, teve um dia que eu parecia que eu me sentia assim, sei lá, flutuando, meio completamente relaxada realmente e em paz. Uma hora que eu despertei, eu estava numa paz tão grande, uma coisa por dentro completa, me senti forte, tudo positivo. E aí eu entendi, naquele momento eu falei, nossa, eu estava hipnotizada. E aí eu percebi o que é essa sensação de realmente estar. E daí aí eu falei, não, agora daqui para frente tudo é possível. Não Ah, tem que legal. só treinar, exercitar, estudar e sensacional. E o mais assim, o que mais me deixou
que mais me deixou chocada, a princípio, que eu achei que fosse uma coisa que ia demorar para acontecer. Achei que eu fosse demorar meses ou anos, sei lá. E não, a coisa acontece rápido. A gente se dedicou, né? A turma toda acho que se Claro. dedicou, mas é rápido. E essa resposta é muito rápida. Foi assim uma das coisas também que me fez se sentir muito satisfeita, porque eu tinha essa sensação que ia demorar, que era uma coisa longe, difícil de atingir. Entendi. E no ambiente familiar? Me conta, porque é claro, o teu marido vendo, acho que teus filhos, né? O teu filho vendo e tudo. Como é que ficou isso na cabecinha deles? Tá, o teu marido já é adulto, é diferente. Toda criança, às vezes, ela vai para o lúdico, né? E porque eu até teve um caso de um aluno argentino, e o filho, quer dizer, me via falando em português, porém começou a fazer, olha só que interessante, quando a pessoa é observadora, ele observava o que eu estava dizendo com o que o pai dele estava falando. E um dia o pai viu o menino sentado na frente da mãe, que o pai ia fazer uma... Ele falou, agora, né, e assim, ele colocando assim, que naquele momento ele começou, mira-me, ó, mira-me dedos, la manos, Imitando, que bonitinho. imitando. Foi muito, muito interessante. E o pai dele pegou e filmou e mandou para mim. E aí eu pergunto para todo mundo, porque assim, realmente, qual é o impacto disso no seu ambiente familiar? Como é que estão os teus filhos? Por exemplo, teu marido O ficou meu filho, mais ele pediu, calmo? né? Porque ele viu eu fazendo no meu marido, e daí ele pediu que queria que eu fizesse com ele também. E me pediu várias Ah, que legal. vezes. E aí eu já tentei, já fiz algumas vezes com ele. E Aham. uma coisa que eu estou fazendo com ele é a hipnopedia. Tenho Ah, feito legal. Tá fazendo. e já estou vendo o resultado. Ah, que E bacana. Para você, só um pouquinho, para vocês que estão assistindo, hipnopedia nada mais é do que uma técnica de quando a pessoa está adormecida, tem um momento certo, a maneira correta de entrar com instruções. É diferente de manipulação, tá, gente? Ela funciona, é muito boa, e quando a instrução é correta, você consegue ajustar uma série, ainda mais para educar filho. Então não precisa gritar, não precisa xingar, deixa ele dormir. E ao dormir, você conversa com ele. Tá, pode falar, querido. muito legal. E assim, aí ele pediu, né? E o meu marido, enfim, o meu filho aceitou, tinha curiosidade, quis que eu fizesse com ele, me pede Sim, ainda, toda hora. Ele tá super, super aberto e tá adorando. E o meu marido, mas foi difícil conseguir com ele. Foi com difícil teu eu filho? conseguir, porque aquilo que você falou, a criança é mais difícil, né? E são Sim. muitos canais abertos. E foi difícil, mas a gente foi fazendo até que conseguimos. E com a E hipnopedia, como é que ficou esse processo com ele? então, Você fazendo. tá dando certo, tá dando Ah, resultado. A gente, tá conseguindo os a resultados minha esperados. busca era o xixi na cama, né? Sim. E tá E conseguindo aí controlar? Como é que tá? e está sendo bem legal a instrução daquela forma que você ensinou, tudo direitinho, e está começando a aparecer o resultado, sim. E ele está Ó, super que bacana. empolgado. Ele não sabe, né, que eu estou O que fazendo, que não tá sabe. acontecendo? Mas Aham. como aí faço com ele, faço a hipnose normal, então ele também está acordado, né? Aí ele tá Sim. falando, os exercícios estão tendo resultado, né, mamãe? Eu falo, estão tendo resultado, olha que bom, tal. Então ele fica tá muito animado. E meu marido, quando eu me inscrevi no curso, o meu Hum. marido falava assim: e agora eu não vou sair da cozinha, agora vai me mandar lavar louça, vai me hipnotizar e vai me pôr na louça. Ai, E ai, ai, eu nem ai. sabia o que responder, porque a gente também às vezes tem uma visão completamente distorcida do que é, né? Sim. E aí, e daí depois, tanto que ele relutou um pouco,
para que eu fizesse a primeira vez o exercício com ele. E agora Sim, ele tá amando, né? Agora ele tá só... gostando. Eu falei, "Ei, agora você só usufrui do bem bom aí, né?" Qual Então, que é a profissão do seu marido? É mais área técnica, de ele é cálculo, é mais engenheiro. humano? Engenheiro. Nossa, você vai ver que assim, ele vai perceber isso. O raciocínio dele vai ficar mais ágil, a concentração, ele vai ter mais facilidade em assimilar, às vezes cálculo, essa coisa toda, né? Então, assim, muda muito, 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 muito. Ainda mais que ele está se permitindo entrar nesses Sim, exercícios cada vez mais, né? Porque melhora a performance em tudo, tanto para atleta de alta performance, de baixa performance, mas que melhora, os resultados mudam. E de é. todas as profissões e tudo, quer dizer, é ser humano, é gente. A cabeça da pessoa vai mudar, vai melhorar. Eu já tenho percebido muito a questão da irritabilidade, às vezes, porque como está agora trabalhando em casa, então a gente acompanha um pouco mais. Eu não convivia não tinha esse dia a dia do trabalho dele, saber como é que era. E ele extremamente irritado no trabalho, sempre muito agitado, muito. E Tenso. agora eu já percebo também outro comportamento dele, ele mesmo já para, ele já respira e ele já está com outro comportamento. E é visível isso, a gente vê claramente, então muito, muito legal. Muito bom, É, muito o, positivo. o interessante desses exercícios de hipnose e auto-hipnose é exatamente isso. Você começa a tirar os pesos dos ombros e a vida realmente passa a ser leve. Enfrentar obstáculos, problemas, todo mundo vai ter. Nós estamos exatamente no meio de um grande problema, e é um problema mundial. Então, Não assim, tem a partir. bruxaria, né, Vitor? Não, Não não tem tem. bruxaria Não aí que vai tem. fazer os problemas desaparecerem. Para fugir disso é só ir morando na Lua, não tem outra forma. Tem que morar na Lua, em Marte, porque aqui, por enquanto, não dá. Então, a forma que tem é o quê? É realmente ver as coisas com outros olhos, quebrar o padrão do negativismo, das emoções destrutivas. Por isso que eu indiquei o livro para vocês lerem. Aquele livro é um compêndio, é complexo. E eu digo para vocês assim, que a partir do momento que você começa a entender que às vezes pequenas coisas servem para minar a tua muralha, a tua fortaleza. E quando você vê, você desaba. E à medida que você vai tirando os pesos dos ombros, você vai ficando mais leve, vai respirando, você rejuvenesce, sabe? A tua mente rejuvenesce, porque você começa a respirar de forma correta, você oxigena todo o seu corpo, né? Fica mais bem disposto. É tudo na tua vida. Tudo. Quem está entrando aí, ó? Professor Oberdan. Esse é uma fera. Ele fez, acho que a primeira turma de hipnose com a gente. É uma fera, uma fera. Foi por causa dele que eu comecei essa história de curso na internet. É uma pessoa bacana, e eu até já contei sobre isso. É um grande amigo, eu gosto demais dele. O Verdun é responsável por tudo isso. E a responsabilidade é tua, viu, Verdun? É tua. Obrigada, viu, Oberdan? Viu? Esse aí é Nós por causa dele que agradecemos você ter sido responsável. é, é interessante. Mas assim, é bacana que quando você começa a colocar no seu dia a dia de fato, é isso aí, né, Verdun? E coloca no seu dia a dia de fato esses exercícios, a própria hipnose, porque você, quando está fazendo, você entende agora com o exercício da auto-hipnose para hipnotizar, lembra que eu falei que você aprende a ter uma muralha na frente? E Sim, que na época que eu disse, você vai ter, mas eu não falava o que era e nem como era no início do curso, né? Eu sempre é, disse assim, não, você precisa se proteger de não misturar a sua energia com a da energia da outra pessoa. outro. É. E quando eu ensinei o exercício da auto-hipnose, você aprendeu. Querida, tá chegando ao final, falta 20 segundos, eu vou deixar para você se despedir. Meu abraço a todos, fiquem todos com Deus. Andréia, é com Obrigada, você, eu bem. agradeço demais, agradeço, sou muito grata.
E quero aprender mais e mais. Tá saindo um vídeo novo no feed do Instagram. Um abraço para todos, todo mundo fique com Deus. Andréia, um abraço. Até o nosso próximo.